Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje com a terceira parte do tema A Escravização das Redes Sociais. Para quem está chegando agora, o nosso WhatsApp é o 64996031234 e o nosso fixo é o 6430144009. Você pode enviar dúvidas, sugestões, críticas, sugestões de temas, lembrando que o nosso programa discute as coisas do cotidiano sempre à luz da doutrina espírita. Nos 2 primeiros programas dessa série, nós tivemos como convidado o Alain Paixão, que, antes de mais nada, além de ser espírita, palestrante, trabalha na área das redes sociais como publicitário. Ele então nos auxiliou e hoje iremos responder as perguntas que os nossos ouvintes deixaram nas caixas de chat das redes sociais que estão sendo transmitidos ou que enviaram para o nosso WhatsApp. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros e Rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu convido a todos para que nesse instante nós possamos desligar as nossas mentes dos problemas, das preocupações do dia a dia. Se puder, cerrar os olhos, para que as coisas do ambiente não nos tirem a atenção e assim possamos nos conectar com a divindade maior. Agradecendo sempre pela oportunidade da vida, por estarmos aqui mais um programa, mais uma semana que em tempos de pandemia está uma bênção imensurável e que poucos se dão conta disto. Agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado e, naturalmente, rogarmos ao Pai que abençoe a todos que nesse instante necessitam, sendo eles encarnados ou desencarnados. Rogamos pelas bênçãos e a inspiração para que possamos fazer um bom programa e assim contribuir com o aprendizado da doutrina espírita, que é o farol a iluminar os nossos caminhos. Que Jesus então nos abençoe hoje e sempre e que assim seja. Antes de mais nada, é bom que se diga que quando nós fazemos as seleções das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, nós agrupamos muitas perguntas por similaridade, porque muitas vezes vem 3, 4 perguntas que têm o mesmo teor, a mesma essência. Então, ou nós agrupamos por similaridade, ou ajustamos uma delas para que possa ser, digamos assim, representante das demais. E também é bom que se diga que para as respostas, elas não se baseiam no nosso achismo. Nós buscamos as melhores fontes, sejam elas científicas, sejam elas filosóficas, sejam elas espiritistas. E sem mais delongas, comecemos com a pergunta de número 1. O ouvinte pergunta: o que é vício em redes sociais? Bom, o vício em redes sociais pode ser caracterizado como uma necessidade de estar interagindo com esse tipo de site ou aplicativo. Isso se dá geralmente a todo momento e denota uma necessidade constante de estar conectado às redes como o Facebook, o Instagram, o Twitter ou até mesmo o WhatsApp. Quando que, por uma razão, o acesso não é possível, a pessoa acaba sentindo uma grande ansiedade ou até mesmo uma frustração. De acordo com a psicóloga Silvia, a compulsão por redes sociais é um tipo de vício comportamental em que a pessoa deixa de fazer suas atividades diárias para ficar conectada às redes, o que compromete atividades básicas do cotidiano, como alimentação, trabalho, estudos, vida social e, em alguns casos, até a higiene pessoal. A compulsão por redes sociais pode ser considerada um tipo de manifestação
causado por conta da dependência digital e, portanto, categorizada como transtorno de ordem mental. A dependência digital é um transtorno no qual a pessoa não consegue ficar longe do computador ou de dispositivos móveis. Existem diferentes manifestações de dependência digital, como, por exemplo, a nomofobia, que é uma síndrome da qual a pessoa sente medo de ficar sem um telefone celular. Videogames, no qual o indivíduo deixa de fazer atividades diárias para ficar jogando. A psicóloga ainda, que é especializada em dependência digital, esclarece que, por mais que existam profissionais especializados no assunto, esse tipo de condição de saúde muitas vezes enfrenta resistência em ser reconhecida. É muito difícil entendermos o impacto negativo do vício a substâncias químicas. No entanto, uma dependência digital pode causar danos à vida do indivíduo tão sérios quanto qualquer outro vício, como em álcool, drogas, fumo. Na verdade, é possível dizer que o vício em redes sociais ou uma dependência da internet pode ser mais forte do que substâncias químicas. É o que aponta, por exemplo, um estudo realizado pela Universidade de Chicago, no qual os cientistas descobriram que a compulsão por redes sociais pode ser mais forte do que cigarros e álcool na vida de uma pessoa. Para a realização do estudo, os cientistas solicitaram aos participantes, melhor dizendo, que respondessem algumas perguntas sobre vícios e desejos. Durante essa etapa do estudo, os desejos mais citados pelos participantes foram sexo e mais tempo para o sono. Em uma segunda etapa, os participantes foram orientados a usar seus aparelhos celulares cerca de 7 vezes por dia durante algumas semanas. Ao final do estudo, eles precisaram responder a um novo questionário, no qual o novo desejo dos usuários era o de navegar nas redes sociais. Os pesquisadores perceberam então que foi necessário apenas que eles fossem estimulados a acessar as redes sociais, que logo esse comportamento se transformaria em algo recorrente. Um aspecto interessante, segundo os pesquisadores, é o fato de que uma droga química resulta em consequências físicas, que são mais facilmente perceptíveis e, portanto, mais fáceis de serem julgadas. Por outro lado, as redes sociais não causam, na maioria das vezes, um efeito tão aparentemente tóxico do que um vício em álcool ou cigarro. Porém, justamente por causa disso que pode ser mais danosa, as redes sociais causam consequências emocionais muitas vezes invisíveis e geralmente irreversíveis. Pergunta de número 2. Quais são as causas do vício em redes sociais? Bem, as redes sociais possibilitam que as pessoas se conectem entre si com muito mais facilidade, de forma que é possível manter uma interação em tempo real de maneira simples. Além disso, esses sites dão a chance de manter-se informado sobre a vida dos outros, mesmo sem encontrá-los pessoalmente. Lá, cada um tem a chance de mostrar ao mundo sua melhor versão. Não é à toa que isso acontece. E para entender melhor essa ideia, é importante olhar para o passado. Nos primórdios da humanidade, os povoados contavam com um número reduzido de pessoas, por volta de 150 indivíduos. Essas pessoas se conheciam, estabeleciam conexões dentro das suas possibilidades e, obviamente, relações de poder dentro dessas comunidades. Havia, portanto, um número reduzido de machos e fêmeas alfa, que se destacavam diante dos restantes. Com o advento das redes sociais, a quantidade de pessoas alfas aumentou e, na verdade, todos nós passamos a ocupar esse lugar alfa, ou pelo menos temos a sensação de ocuparmos. Essa possibilidade de mostrar ao mundo somente o lado bom de si, ou mostrar um acontecimento negativo, somente sobre a própria ótica proporciona uma sensação boa ao organismo.
E se a sensação é boa, tudo o que queremos é repeti-la. A psicóloga Silvia explica que nas redes sociais é permitido, dentro do possível, escrever o que quiser, corrigir o que achar necessário, mostrar a melhor versão de si da vida real. Somos espontâneos, vulneráveis, imperfeitos, e os olhares alheios estão preparados para nos julgar. Se uma pessoa não lida bem com as próprias limitações e vulnerabilidades, é possível que ache mais interessante ou se sinta mais confiante em um ambiente digital. Do ponto de vista científico, experiências prazerosas fazem com que o cérebro libere dopamina. No caso das redes sociais, o raciocínio é semelhante. O indivíduo publica uma foto ou um texto e rapidamente recebe um elogio, um emoji ou uma interação que mostra que ele acertou na escolha que fez e é admirado por isso. Logo, na sequência, tem-se a sensação de prazer. No entanto, assim como um medicamento, uma bebida alcoólica ou um cigarro, em um certo momento a sensação de prazer irá passar. E aí será necessário postar uma nova foto, escrever um novo texto ou ter uma nova interação com o perfil de alguém. Pergunta de número 3. Por que as redes sociais viciam? Um dos motivos que desencadeiam esse vício é o prazer. Na verdade, algumas pessoas se sentem mais amadas e queridas em algumas redes sociais quando recebem uma grande quantidade de curtidas ou encontram uma página com diversas publicações engraçadas. Essas atividades causam sensações bem fortes que vão além de um bom status online. E esses sentimentos acabam despertando emoções reais no corpo humano e que ajudam a entender um pouco sobre a dependência da tecnologia. Essa sensação de bem-estar, enquanto usamos as redes sociais, é causada pela dopamina, que é um neurotransmissor que desenha um papel muito importante no cérebro e principalmente no nosso corpo, que envolve os processos de prazer e de bom humor. Por isso, alguns especialistas comparam vícios nas redes sociais com algumas drogas, pois elas também estão relacionadas à dopamina e podem causar dependência, influenciando nossas emoções e motivando a realização de certas atividades que causam a felicidade. Em um estudo realizado pela Universidade do Estado da Califórnia, foram mostrados relatórios que alegam que o sistema acionado pela cocaína é o mesmo em usuários dependentes do Facebook. Ou seja, a plataforma, quando cria as ferramentas de curtidas sem dislikes, acaba afetando de forma prazerosa os seus internautas. Apesar da liberação do hormônio da dopamina, outra explicação para o vício em redes sociais é a aprovação que os jovens e adolescentes, usuários das plataformas, buscam nesses perfis devido à ansiedade ou a outros transtornos psicológicos. Somente entre março e abril de 2020, o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%, segundo o estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro, divulgado pela CNN Brasil. Os jovens que se aliam ao uso exagerado das redes sociais e sofrem com alguns desses transtornos, geralmente têm um impacto negativo causado pelas suas fotos na internet, que pode afetar o sono e a aceitação da autoimagem. O excesso da exposição online pode prejudicar os usuários quando alguém fere sua aparência ou não concorda com as ideias publicadas. Além disso, a falta de repercussão que suas postagens tiveram também pode ser prejudicial para a saúde mental. Em alguns casos, os próprios donos das redes sociais já tomaram atitudes em relação às situações parecidas para deixar o uso de suas plataformas mais saudáveis. É o caso do Instagram, que aboliu a visualização de likes em suas fotos, deixando-os visíveis apenas para o autor da publicação. Mudança que ocorreu em 2019 gerou bastante repercussão na época, até que posteriormente foi revogada pela própria empresa.
Pergunta de número 4. Quais os sintomas de quem tem vício no uso de redes sociais? Segundo um estudo realizado pela Universidade de Chicago, é mais difícil para as pessoas ficarem sem acessar as redes sociais do que dizer não ao fumo ou ao álcool. Todo tipo de pessoa as utiliza, porém, o grupo que se destaca nesse âmbito é o dos jovens. A relação dos jovens e as redes sociais é estreita. Isso somente confirma que os padrões de relacionamento humano estão modificando cada vez mais. Conforme o tempo, a influência nas redes sociais na vida dos jovens é grande, pois eles cresceram já inseridos nesse contexto. É preciso destacar que podemos extrair benefícios e malefícios das redes sociais. Porém, com o entusiasmo do uso já passado, o mal das redes sociais começa a aparecer com mais força. Nesse sentido, reportagens sobre redes sociais e estudos são cada vez mais frequentes e geralmente tocam nas feridas do tema. O que veio com o intuito de unir, causa distanciamento entre as pessoas. O vício em redes sociais afeta a vida nas mais diferentes esferas: relacionamentos, oportunidades de trabalho, entretenimento como amigos e família são perdidos. O que era simplesmente um costume passa a ser uma dependência das redes sociais com necessidade de tratamento para ser controlada. Por exemplo, existem vários sinais que dão conta de vícios em redes sociais. O primeiro desses sinais é a inquietude com a falta de uso. Ou seja, o uso excessivo das redes sociais possui efeito similar a algumas drogas, mas torna o usuário enviciado. Nesse sentido, a abstinência é sentida de forma semelhante. Quando a pessoa não consegue se conectar, ela começa a ficar irritada e ansiosa. Esse é um dos malefícios das redes sociais e devemos prestar atenção neles. Apesar de parecer algo simples, indica uma dependência difícil a ser combatida. O acompanhamento psicológico é recomendado para esses casos, principalmente para entender como se livrar das redes sociais. Um segundo ponto diz respeito sobre a visualização e as notificações a cada instante. É bem simples identificar os viciados em redes sociais desse tipo. A pessoa fica o tempo inteiro com o celular na mão. A cada 30 segundos, ela olha para as redes sociais com o intuito de ver se existe alguma notificação. A ansiedade e a irritação também são evidentes aqui. Caso o indivíduo não obtenha os primeiros sinais de alerta de alguma publicação sua, já começa a demonstrar esses comportamentos. Entender a seriedade disto é fundamental para contribuir e para descobrir modos de como sair das redes sociais. O terceiro ponto é quando a pessoa possui síndrome da vibração fantasma. Isso é bastante comum entre as pessoas. O celular está no bolso da calça, você sente a vibração de uma nova mensagem e pega o celular. Porém, não existe notificação. O que será que aconteceu? A pessoa pensa. Bem, no caso em questão, o viciado em redes sociais tem a sensação de que o celular está vibrando mesmo quando não está. Isso é chamado de síndrome da vibração fantasma, ou seja, a ansiedade por aguardar o contato de alguém pelo celular faz com que sintamos uma falsa vibração. O uso excessivo de redes sociais é uma das causas da síndrome. O próximo ponto. Deixa de conversar com as pessoas na vida real. Não importa o lugar, seja em casa, no restaurante ou até na escola. A pessoa, quando está em algum círculo social, pega o celular e começa a falar com outras pessoas no celular. As pessoas associam mais esse comportamento com os jovens e as redes sociais, mas isso pode acontecer com todo tipo de pessoa. O mau uso das redes sociais pode acabar gerando vício. O indivíduo prefere a comunicação através do meio eletrônico, ao invés de ter uma interação real.
isso pode gerar diversos problemas conforme o aprofundamento da questão. Para tal coisa, é preciso saber como se desligar das redes sociais para tentar reduzir os sintomas. O quinto ponto, a perda da noção de tempo. Não fique preocupado. Perder a noção do tempo enquanto utiliza as redes sociais acontece com todas as pessoas. Porém, a questão começa a ser identificada como um vício quando passa a se tornar algo de efeito regular. Dessa forma, o viciado em redes sociais fica completamente imerso no mundo digital e esquece do que está acontecendo ao seu redor. Não é difícil encontrar casos em que as pessoas se atrasam para um compromisso importante, pois estavam mexendo nas redes sociais. Pergunta de número 5. Você disse no programa passado sobre a nomofobia. Afinal, o que é nomofobia? Para que a gente possa compreender melhor, existem vários tipos de fobias específicas, como, por exemplo, a fobia social, a aracnofobia, que é o medo de aranha, a acrofobia, que é o medo de altura, a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. O sufixo fobia, ele quer dizer medo. Então, a nomofobia é o medo irracional de estar sem o celular ou sem os aparelhos eletrônicos em geral, seja ele um computador, um tablet. A nomofobia, está relacionada ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. Sendo assim, considerando que a Organização Mundial de Saúde define a adicção como doença, a dependência digital e a nomofobia são doenças relativamente recentes, que surgiram pelas mudanças e avanços tecnológicos na sociedade. As novas tecnologias tornaram a comunicação entre indivíduos tão fácil quanto o aperto de um ou dois botões. A facilidade de entrar em contato com outras pessoas e, ao mesmo tempo, de estar ao alcance delas, traz inúmeras consequências, tanto positivas quanto negativas. Desde o avanço da telefonia móvel, o celular se converteu em um aparato praticamente indispensável na vida das pessoas. A proporção de usuários de celular é pelo menos 3 vezes maior que a de usuários de internet e 5 vezes maior que usuários de televisão. Segundo pesquisa, 138,3 milhões de brasileiros, ou seja, 77,1% da população com 10 anos ou mais de idade, tinham celular próprio no final de 2016. O acesso à tecnologia móvel avança mais rápido do que a universalização do saneamento básico, segundo a mesma pesquisa. A posse do celular é maior entre os jovens de 25 a 34 anos, faixa em que a penetração é de 88,6%. Quanto maior a idade, menor a proporção, chegando a 60,9% na população com 60 anos ou mais. Segundo o diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações do Brasil, Arthur Coimbra, o percentual de acesso móvel entre os jovens é compatível com o que é verificado em países desenvolvidos. No caso da nomofobia, o receio de ficar incomunicável é explicado pelos pacientes que acodem aos serviços para tratar a disfunção. A principal alegação deles para não ficarem em momento algum sem um aparelho celular, por exemplo, é dizer que podem passar mal na rua e, sem contato, ficarem sem socorro. Nesses casos, podemos fazer um paralelo. Imagine um usuário de drogas na hora em que ele pensa em ficar sem a droga. Ele apresentará sintomas tais como taquicardia, sudorese, irritabilidade, impaciência, pânico. Segundo os médicos e outros especialistas da área,
Ocorre o mesmo com quem possui o vício no celular. E não são poucas as pessoas que apresentam atualmente essa condição. Apesar de ser tênue a linha que separa a dependência do uso excessivo, podemos identificar que muitas pessoas têm demonstrado um nível de maior comprometimento do chamado vício social. Pergunta de número 6. Quais são as verdadeiras influências que as redes sociais exercem sobre nós, os jovens? Quem responde essa pergunta é a doutora Natasha Almeida, psicóloga clínica na cidade do Rio de Janeiro. Diz a doutora: o aparecimento da internet por sua vez as redes sociais, fez com que a maneira como comunicamos se alterasse, tornando-a mais prática, rápida e eficiente. Conseguimos estar em contato através de um simples clique, e a existência de Wi-Fi gratuito por toda a parte facilita a comunicação instantânea. Os jovens já nasceram nessa geração do Facebook, WhatsApp, Snapchat, Skype, Instagram, e não imaginam a sua vida sem esses meios de comunicação. Aliás, podemos observar uma rápida alteração de humor no jovem quando a internet falha em casa, quando não conseguem aceder ao Wi-Fi no local público ou quando esgotados os dados móveis. É notório o desagrado e o sentimento de angústia em tentar resolver a situação o mais breve possível. Esses meios de comunicação possuem aspectos positivos, como a comunicação fácil, a maior aceitação pelo grupo, ou a criação de uma maior rede de contatos. No entanto, também acarreta consequências negativas se for usado de forma descontrolada ou abusiva. Poderá levar ao isolamento social, ao sedentarismo, diminuição do rendimento escolar, dificuldades em estabelecer relações e, em casos mais graves, quando está instalada a dependência da internet, poderá surgir sintomatologia ansiosa ou depressiva. Alguns autores introduziram termos como a depressão do Facebook ou toque fantasma para descrever novos sintomas ou patologias derivadas do uso excessivo das novas tecnologias. Por exemplo, a depressão do Facebook faz-se sentir por uma tristeza ou angústia profundas por não estarem constantemente conectados com os outros, sentir que está desligando do mundo. E o toque fantasma é descrito como a sensação de estar a ouvir o celular tocar ou vibrar quando na realidade não está. Essa geração move-se pelo número de likes nas fotografias e publicações, pelo número de amigos ou seguidores nas redes sociais, pela maior partilha de informações pessoais. E é aqui que devemos ter alguma atenção. É preciso alertar para os cuidados, a ter a informação que é partilhada, como as fotografias, que desde o momento que são expostas nunca mais podem ser retiradas da internet, independentemente se foram apagadas ou não. Outro aspecto a ter cuidado são os desafios que são lançados nas redes sociais. Os jovens desafiam-se a fazer determinadas proezas e o objetivo é superar e elevar a provocação lançada pelo amigo. Nesses casos, os jovens testam os seus próprios limites, havendo uma busca constante de adrenalina, de aprovação e valorização por parte dos outros, de forma a demonstrar que são destemidos, onipotentes, que para eles tudo é possível e nada de mal lhes acontece quando ultrapassam esses mesmos limites, características simples da fase de adolescência. Vivemos na era da tecnologia, a procura pelas redes sociais e formas mais rápidas e modernas de comunicar com os amigos. É natural, portanto, e não deve ser encarado como um problema social dessa geração. Devemos ter em atenção é que todo o excesso é prejudicial.
se for usado de forma moderada e não abusiva, não traz consequências negativas nem para o desenvolvimento do jovem, nem para a imagem do jovem que passa para si próprio. As redes sociais podem e devem ser utilizadas como uma ferramenta de comunicação, mas existe algo que a internet não pode proporcionar, que é a interação e o ambiente social, sendo que a permissão do seu uso excessivo leva à banalização da interação social e à superficialidade das relações interpessoais. Essa geração, por fim, move-se pelo número de likes nas fotografias e publicação, pelo número de amigos ou de seguidores nas redes sociais e pela maior partilha de informação pessoal da sua página. Pergunta de número 7. Quais são as maiores consequências do excesso de uso das redes sociais? Em meados de 2019, o Instagram, a maior rede social de fotografias do mundo, removeu o número de likes das publicações. Assim, os usuários deixaram de ver quantos coraçõezinhos uma foto recebeu. Isso aconteceu porque as pessoas davam muito valor à quantidade de curtidas que as suas fotografias recebiam e o compartilhamento de fotos facilmente se transformava em uma competição silenciosa pela validação de terceiros. As fotos da felicidade e das conquistas alheias, as quais geralmente esbanjavam fortuna, estavam afetando a saúde mental dos usuários. Quem não compartilhava do mesmo estilo de vida sentia-se mal. Quem não recebia uma quantidade aceitável de curtidas questionava-se sobre o que poderia estar errado com ele. Quem não tinha uma vida tão movimentada se perguntava se estava perdendo os melhores anos da existência. O próprio Instagram reconheceu o problema e tomou uma decisão. Embora a atitude possa ter diminuído um pouco a apreensão cotidiana, diversos impasses emocionais continuavam existindo, como, por exemplo, a ansiedade. Nas redes sociais, você pode ter a impressão de que a vida de todo mundo é fantástica, menos a sua. O confronto com a suposta plenitude alheia pode elevar a ansiedade. Você pode acreditar que está estagnado ou que os seus esforços até então foram insuficientes para conquistar a sua vida ou seus sonhos. As incessantes notícias negativas e comentários desagradáveis também podem deixá-lo nervoso. O nosso cérebro é incapaz de digerir todas as informações recebidas durante o dia. Os estímulos ruins, então, se tornam pesos para a mente. Você pode começar a questionar o estado do mundo e da sociedade, ficando ansioso sobre o futuro. Pressão. A quantidade de informações, pesquisas, artigos, notícias, opiniões e fotos podem mexer com a sua cabeça. A sensação de preciso ser produtivo pode passar a permear os seus pensamentos e pressioná-lo a alcançar os seus objetivos de maneira nada saudável. Se muitas pessoas já alcançaram sucesso, por que você ainda não saiu do lugar? Essa cobrança está se tornando cada vez mais comum entre os profissionais e estudantes, especialmente os mais jovens. A pressão que você coloca em si mesmo pode levá-lo ao esgotamento. 3. Sensação de isolamento. Por um lado, o uso das redes sociais pode conectar pessoas das mais variadas origens e personalidades. É mais fácil encontrar indivíduos com interesses idênticos do que construir uma amizade. No entanto, o excesso de interações virtuais pode aumentar a sensação de solidão, levando ao isolamento social. Você pode se sentir mais amado e aceito em comunicações virtuais e dedicar mais tempo a essas interações. Lembre-se de que também é necessário manter bons relacionamentos com as pessoas próximas a você. O próximo ponto. Medo de estar perdendo algo nas redes sociais.
A expressão em inglês FOMO, ou Fear of Missing Out, medo de perder experiências em português, é bastante popular por uma razão simples. Muitas pessoas a sentem. Enquanto você observa a vida dos outros decolar através das telas, teme estar perdendo vivências importantes ou não estar aproveitando a fase da vida em que se encontra. Subitamente, a sensação de ainda não ter viajado, festado, amado, trabalhado ou se divertido o suficiente toma conta de você. Ao notar isso, começa a planejar as próximas aventuras e muito provavelmente não terá paz até realizá-las. Essa sensação desagradável, aliada à pressão para viver intensamente, é propícia para o surgimento da depressão. O próximo ponto: a busca desenfreada pela perfeição. Da mesma maneira que as redes podem colocar uma pressão enorme sobre os seus ombros para se profissionalizar, ganhar dinheiro, realizar sonhos e basicamente tornar a melhor pessoa do mundo, pode também coagi-lo a buscar a perfeição. Essa busca sempre acarreta muito sofrimento para quem decide fazê-la, pois é impossível alcançar o objetivo final. O próximo ponto: sedentarismo ou obsessão pelo corpo são antagônicos. Esses dois extremos também podem resultar do mau uso da internet. A tecnologia tende a tornar as pessoas mais estáticas por ser a principal fonte de trabalho e entretenimento, e facilmente levando-as ao sedentarismo. Por outro lado, a busca incessante pelo físico perfeito pode causar distorção da imagem corporal. É comum distúrbios alimentares resultantes da obsessão com a promessa da perda de peso milagrosa. Hoje, o conteúdo sobre dietas inusitadas é muito popular em diversas plataformas virtuais. Porém, poucos são os conselhos que consideram o tipo de corpo, metabolismo e histórico de saúde de cada pessoa, bem como o valor nutricional de cada alimento. Para isso, especialistas da área de saúde devem ser consultados. O penúltimo ponto: a raiva. As pessoas tendem a ser ousadas online. Conversas e debates amigáveis à primeira vista podem se tornar agressivos. O anonimato e a distância encorajam muitos a falar o que não compartilharam pessoalmente. Além disso, nas redes sociais encontram-se uma variedade de opiniões e nem todas são agradáveis. Você pode ficar com raiva da forma de expressão de terceiros ou de palavras ofensivas. Confrontá-los, no entanto, somente criará estresse. Não raro indivíduos acessam a internet para desabafar e não se importam com quem irão ofender. E, por fim, a depressão. À medida que você prioriza as redes sociais, pode sentir raiva, inadequação, tristeza e frustração frequentemente. No dia a dia, você também pode esbarrar nessas emoções ao interagir com colegas de trabalho, amigos ou parentes. Logo, a sua mente não tem um minuto de descanso na negatividade. O uso excessivo das redes sociais amplifica emoções de caráter negativo, as quais podem afetar o seu bem-estar emocional e agravar sintomas da depressão, estresse ou ansiedade. Pergunta de número 8. Existe comprovação científica de que o vício em celular causa ansiedade? Um dos mais recentes estudos publicados no Canadian Journal of Psychiatry aponta que o ato de passar muito tempo em frente às telas está relacionado ao crescimento da ansiedade em jovens. A pesquisa acompanhou por 4 anos 3.826 voluntários entre 12 e 16 anos. Anualmente, eles reportavam quanto usavam celular, televisão, videogame e computador. A turma respondia ainda um questionário sobre os próprios sintomas de ansiedade, como se sentir tenso ou ficar subitamente apavorado por sem motivo, por exemplo.
Com todas essas informações em mãos, os cientistas descobriram que quando os adolescentes aumentavam 1 hora o tempo médio gasto mexendo nas redes sociais, usando celular, computador ou vendo TV, também começavam a relatar mais quadros de ansiedade. Esse fenômeno não foi observado com videogames e não parece ser duradouro. A moderação afasta a ansiedade. Como a análise revelou em conta as análises levou em conta a mudança de comportamento ano a ano, as pesquisas conseguiram perceber que, na contramão, reduções no uso de telas estavam associadas a menos tensão. Os especialistas por trás do artigo já tinham feito um experimento com resultados parecidos, mas avaliando indícios de depressão. Os estudos mostram como prevenir e reduzir sintomas de ansiedade, regulando o tempo em frente às telas digitais. A pesquisa canadense considerou ainda outros fatores de risco que deixariam o jovem vulnerável à ansiedade, como a situação socioeconômica e gênero. Ainda assim, as telas se mostraram mais relevantes do que esses pontos. A ciência agora precisa se aprofundar no motivo por trás desse elo. Por exemplo, não se sabe se celular, televisão e computador prejudicam a mente por si sós, ou se as pessoas que recorrem a eles têm algum quadro não diagnosticado. Pergunta de número 9. Eu e minha namorada temos todos os sintomas de vício no celular. Como evitar que isso atrapalhe o nosso relacionamento e até as nossas amizades? Bem, primeiramente é preciso que haja um consenso entre o casal de que o vício na internet está afetando não só a relação entre os dois, mas também a vida social. Depois disso, algumas estratégias podem auxiliar na reaproximação e fortalecer o relacionamento. Entre em acordo para não usar as redes sociais em determinados momentos importantes, como, por exemplo, durante as refeições. Estabeleça o horário da refeição como um momento dedicado exclusivamente à alimentação. Além de auxiliar na mastigação e até mesmo na digestão, estimula a conversa entre o casal. Segundo ponto, estabeleçam horários para cada um de vocês. Com a correria do dia a dia, é essencial que o casal estipule momentos semanais para namorar, conversar, fazer algum programa divertido, como ir no cinema ou sair para um jantar. É claro que durante esses momentos, o uso do celular está terminantemente proibido. Terceiro, estabeleça limites para o uso da internet. Pode parecer coisa para criança, mas pode funcionar muito bem para pessoas viciadas na internet. Determinem juntos o melhor horário para navegar, como, por exemplo, 30 minutos após o jantar. E se policiem para que ninguém saia roubando e passe mais tempo do que devido nas redes sociais. Quarto, separe um tempo para a cultura. Desapegar da internet abre espaço para as outras oportunidades na rotina, como idas ao cinema, ao teatro ou a leitura de bons livros. Quanto mais entretida a pessoa se sentir e quanto mais qualidade tiver a atividade a qual ela está se dedicando, menos falta da internet ela se sentirá. Quinto, seja sincero com você mesma. Algumas pessoas perdem o discernimento entre a vida real e a rede social, o que acaba alimentando perfis que nem sempre retratam o que é verdade. Quando você consegue aceitar sua rotina e relacionamento como realmente são, consegue perceber que ninguém tem uma vida perfeita e que você não é obrigado a compartilhar tudo o que vive. Tente não se enganar e compartilhar os momentos com as pessoas que estão ao seu redor, sejam eles muito felizes ou mesmo muito tristes. É preciso ter em mente que tudo na vida precisa de equilíbrio. A internet e as redes sociais surgiram para facilitar nossas vidas, mas quando nos tornamos dependentes dessas ferramentas, podemos acabar afastando pessoas e até mesmo nos isolando socialmente. Pergunta de número 10.
Depois de ver tanta coisa ruim relacionada ao uso excessivo de celular, me pergunto, existem reais benefícios do uso do celular? Um estudo do curso de especialização em Fundamentos da Educação da Universidade Estadual da Paraíba constatou que o uso pedagógico do celular pode ser uma ferramenta a mais no processo de ensino e aprendizagem. Destacam que escolas devem acompanhar as mudanças da sociedade e desenvolver práticas que estejam de acordo com essas mudanças. Eles também discutiram os malefícios do uso indevido do celular, mas de forma diferente. Em vez de um discurso taxativo, incentivaram os próprios alunos a pesquisarem sobre a nomofobia, utilizando a internet e dos seus próprios celulares. Constataram que os alunos puderam argumentar com propriedade essa questão, concluindo assim que o uso do celular para esse fim foi eficaz. Existe, então, uma diferença entre quantidade e qualidade do uso desses aparelhos. Afinal, um web designer ou programador utiliza muito mais o computador do que um médico no consultório. Hoje em dia, não é raro vermos reportagens sobre esse tema. E até mesmo mortes ocasionadas pela dependência digital. Drogas usadas pela concentração no videogame, por exemplo. Penúltima pergunta. Existe alguma receita de bolo, entre aspas, para nos ajudar a libertar das redes sociais? Os perfis que construímos online podem ser usados para fim de entretenimento, informação e descontração. Mas não tomar conta da nossa vida para evitar os fatores prejudiciais das redes sociais não deve balancear os momentos dedicados à vida online e à vida real. Pratique a atenção plena durante as conversas e mantenha o foco somente na pessoa com quem está interagindo, deixando para olhar o celular depois. Em vez de registrar cada momento em dezenas de fotografias e vídeos, tire algumas fotos para guardar a lembrança e aproveite o momento presente. Quando se sentir sobrecarregado, seja de informações ou de interações, dê um tempo nas redes. Nesse período, priorize atividades que promovam o exercício do corpo e do cérebro, e principalmente técnicas de relaxamento para renovar os pensamentos. Por fim, experimente passar o fim de semana inteiro longe do mundo virtual para promover a desintoxicação dos estímulos negativos ou intensos. Se você trabalha diretamente com a sua imagem na internet, essa tarefa pode ser mais difícil e, caso não consiga sozinho, procure ajuda profissional. Pergunta de número 12 e a nossa última pergunta de hoje. Como ajudar os filhos a usarem a tecnologia de forma saudável? Apesar de ser um assunto relativamente novo, comparando com a dependência química, podemos encontrar conceitos já conhecidos há muito tempo. Seria a nomofobia um tipo de abstinência? Pode ocorrer que a dependência virtual esteja associada ainda a outros transtornos psiquiátricos, como depressão, fobia social, transtorno bipolar do humor e déficit de atenção e hiperatividade. Por isso, é importante que a pessoa que se identifica com muitos desses sinais procure ajuda ou ainda os familiares e amigos possam auxiliar na identificação do problema para que ele seja sanado nos casos mais graves. Já é previsto, inclusive, a necessidade de internação voluntária. E os pais e responsáveis devem ficar atentos, pois, segundo uma pesquisa de uma universidade de Nova York, 18% das crianças são viciadas em celular. Por isto, é importante estabelecer tempo de conexão e verificar o conteúdo que os pequenos estão acessando. Além dos problemas que envolvem o distanciamento dos laços afetivos reais, as interações presenciais, o comprometimento da produtividade e atenção no trabalho, ainda podemos somar os problemas ortopédicos que o excesso e o tempo no celular provocam. Vão de dores musculares na coluna lombar e no pescoço, dores nas mãos e nos polegares,
que também desenvolvem desgaste e artrose. Tudo isso associado ao estilo de vida sedentário na maioria das pessoas que desenvolve vício da tecnologia, pode ser um combo bastante prejudicial à saúde. Por isso, se faz bastante necessário que os próprios pais se eduquem. A educação, ou melhor, o exemplo é o melhor tipo de educação. E a maneira mais saudável de educar os filhos é os pais educando a si próprios para que tenham condições de exemplificar e orientar os próprios filhos. Assim nós terminamos mais um programa e gostaríamos de registrar a presença dos nossos ouvintes e mandar um abraço para Peninha Cabral, Maiara, Fátima Daniela, Mireia Pérez, Bárbara Lucas, Natália, João Batista, Edna Rodrigues, Maristera Prat, Thaís Cabral e José Senilton, nosso querido Sá. O nosso muito obrigado pela participação, pela audiência. Um grande abraço. Rogamos a Jesus para que possa, enfim, nos abençoar em mais um restante de semana, nos iluminar nessa noite, estendendo as suas bênçãos àqueles necessitados, tanto do plano material quanto do plano espiritual. E o que guardamos em nossos corações e nossos pensamentos possam igualmente receber esses eflúvios divinos de amor e de muita paz. Muito obrigado mais uma vez a todos. Que Jesus nos ilumine e que assim seja.